Boa tarde, eu estou começando minha palestra agradecendo o Cid. Muito bom estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas eu queria começar falando com a nota que o Brasil recebeu, que foi bem parecida que vocês deram para o Brasil. Eu não gosto dessa nota. Eu não gosto dessa nota porque essa é a minha nota. Eu sou brasileira. Como assim? O Brasil tirou 4,2, eu tirei 4,2. Nós temos 200 países no mundo, nós somos a 7ª economia do mundo e tiramos 4,2 em comportamento ético no International Transparency. O que isso tem a ver com o nosso desenvolvimento, que nós estamos lá no 84º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano? E é exatamente essa realidade que a gente tem que mudar. E integridade, ética, está intimamente ligado com desenvolvimento. Quanto menos ético for o país, o Cid passou bem rápido o ranking, mas se vocês pegarem os países que têm nota mais baixa, são os países africanos, na grande maioria, são os países menos desenvolvidos do mundo. Se vocês pegarem os países mais éticos do mundo, são os mais desenvolvidos. E o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, de um jeito muito escancarado, é exatamente olhando, tirando a roupa e olhando no espelho e vendo que não está bom. É um escândalo atrás do outro. Então, é sobre isso que eu vou falar. Qual é a relação entre esses conceitos? Ética, responsabilidade e sustentabilidade. E eu quero citar o Brecht para começar. Em tempos como esse, de sangrenta desorientação, de arbítrio planejado, de desordem induzida e humanização desumanizada, que nada seja dito natural para que nada seja dito imutável. Não é natural. Não é. E tem que mudar. Não podemos continuar assim. Não dá para continuar assim. Então, que relação existe entre esses conceitos? Eu fiz letras, tá? Quem faz letras gosta muito, muito de palavras, de origem das palavras. Responsabilidade vem de res, que é coisa, e pensare, que é ponderar, equilibrar. Portanto, ser responsável é ser capaz de considerar os fatores, de equilibrar. O que nós vivemos hoje é uma falta de equilíbrio. É exatamente isso. E ética? Ética vem de ethos, que é caráter ou pode ser morada. Então, nós podemos dizer que ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta na sociedade. Serve para que haja o equilíbrio e o bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Quando a Irene fala, nós pagamos barato nossos smartphones, o que ela está falando? Alguém está sendo prejudicado. Não tem esse equilíbrio. Esse equilíbrio não está posto. Ela deu o exemplo da China, mas eu, com muita vergonha, falo que em São Paulo acontece igual, no Brás, com os peruanos e os bolivianos denunciados com trabalho análogo a escravo. Então, a gente tem no Brasil N histórias, a gente não precisa nem ir na China, a gente vai ali na cidade vizinha aqui e já encontra esse tipo de coisa. O último número que apareceu de escravos no Brasil é um terror, que em 2013 ainda aparecia esse número de pessoas com trabalho escravo ou análogo a escravo. Pessoas que tinham pessoas dentro de casa trabalhando sem nenhum salário, falando, mas come, usa aqui o chuveiro. O que é isso? Bom, agora eu vou citar um alemão. A ética não começa por uma ignorância que devemos transformar em um saber teórico, que responde à pergunta, o que é isso? Mas sim por um saber que exige a sua realização, que é o saber prático.
Então, para nós equilibrarmos as coisas, é Cazuza na veia. As palavras têm que corresponder aos fatos, porque senão o nosso discurso é um e as nossas ações são outras. Então, quando eu falo, eu tenho o ISO 26000, que não é uma certificação, mas eu cumpro, eu tenho o ISO 14000, eu tenho... São palavras. Mas se meus fatos, eu transfiro isso para um terceiro fornecedor, eu não tenho esse saber prático. Eu só tenho o saber teórico. E o que é um valor, né? Um valor é um signo de algo que é valioso, importante para nós. E o valor determina a base de nossas decisões, critérios que adotamos para os nossos sims ou nãos. Esses casos de corrupção que estão estampados nos jornais, as pessoas tomaram decisões de sim ou de não, baseado no que elas consideravam valor. E o que elas consideravam valor? Ganhar para a empresa uma concorrência e se enriquecer também. Se auto-enriquecer era justo e era válido. Isto era um valor. Então, crise de valor numa sociedade provoca pouco desenvolvimento. É seríssimo isso. Então, os valores atuais. A gente tem um desmanche das tradições. Tudo que é tradicional foi perdendo o valor. Nós temos flexibilização das relações interpessoais e das associações, da sociedade. Então, o certo e o errado passou a ser relativo. Você pergunta, isso é certo ou isso é errado? Depende, talvez. Não tem mais sim ou não. Nós não educamos filhos na nossa sociedade falando, isso pode, então você vai fazer. Isso não pode, é errado, você não faça. A gente perdeu a noção de certo ou errado justamente porque a gente começou a flexibilizar tudo. A gente valoriza muito segurança e conforto, é um grande valor atual. Preservação da individualidade, o coletivo não tem vez. Então, nós que chegamos aqui, os portugueses, viu, Joaquim, que vieram nos colonizar aqui no Brasil, quando chegaram, encontraram uma cultura riquíssima, que é a cultura indígena, onde o coletivo tem muito valor. Ao longo desses 500 anos, nós perdemos isso, e o coletivo passa a não ter valor. O Cid falou, eu trabalhei numa multinacional holandesa durante muitos anos, e eu recebia o presidente mundial, o vice-presidente mundial, e eles estavam no carro, com o motorista, carro chiquésimo, andando em São Paulo, e vinha a criança na janela pedir dinheiro. E ele falava para mim, o que ela está fazendo? Eu falava, pedindo dinheiro. Ela não está na escola? Eu falava, não, já querendo morrer, né, de vergonha. Mas essa criança não é brasileira? Eu falava, é. O que os brasileiros estão fazendo? Eu falava, nós estamos insensíveis. Nós não estamos mais enxergando, essa criança deixou de ser responsabilidade nossa. A criança que morre na fila lá do hospital deixou de ser responsabilidade nossa. E a gente vai no médico e ele pergunta, com nota ou sem nota? Eu sonego o imposto e não relaciono isso com a falta de dinheiro para a saúde. Aí eu justifico como o governo gasta mal. Tiro o governo. Mas eu não contribuo para aquela criança ter saúde? Como é assim? Quando a gente paga o INSS pensando no futuro da gente, outro dia meu filho falou uma coisa, eu fiquei muito surpresa, ele falou assim, de todos os impostos, o que eu pago com maior prazer é o GPS, porque eu penso na minha avó. E eu achei tão gozado ele já ter, muito novo, já ter essa consciência desenvolvida, o que é o coletivo, o que a gente está pagando, está contribuindo para quê, né? E precisamos mudar essa preservação da individualidade. Fama e entretenimento. Os nossos heróis são celebridades. E pode ser uma celebridade bonita, assim, Rede Globo, muito chique, muito tudo, mas pode ser uma celebridade idiota também, que fica 24 horas todo mundo observando e é chamada de herói.
Como? Que valor é esse? Para quem nós estamos falando os sims? O que nós estamos valorizando? E pragmatismo e eficiência financeira. O tal do resultado trimestral dentro da empresa. Isso é valorizadíssimo. E a empresa tem que crescer, 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 crescer. Teve um congresso de sustentabilidade na PUC, em São Paulo, que eu adorei, porque a gente estava entrando e os alunos colocaram um cartaz enorme. Se você gosta só de crescimento, você gosta de câncer. Porque crescimento é multiplicação de célula. O câncer é isso. Só que é multiplicação de célula doente. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. O que nós temos que buscar? Desenvolvimento. Não é crescimento eterno, porque nada cresce eternamente. Tudo nasce, cresce, desenvolve e morre. As empresas também. Nenhuma empresa será eterna, ela é viva, ela é um organismo vivo. Ela dorme na casa da gente, toda noite. Então, eu sempre, quando eu estou trabalhando com as empresas, hoje eu sou consultora, eu entro e a pessoa fala, porque aqui nessa empresa, não sei o que. Eu falo, quem é essa empresa? Você, não é você? Você não está usando sua inteligência, seu tempo, seu talento para construir o sucesso dessa empresa? Né? É a mesma coisa com relação ao país. E o que nós vivemos? Uma ambiguidade, uma ambivalência. Tudo é relativo. Confusão de propósitos e enfraquecimento de disciplina pessoal. Eu não quero nada que dê trabalho, que demore. Eu quero fazer tudo rapidinho. Muito rapidinho, e aprender tudo super rápido. Minha mãe fala até hoje uma coisa que eu acho bárbara. Nada que vale a pena você vai aprender em 10 lições fáceis. Você vai aprender a tocar um instrumento, você vai estudar muito. Você vai aprender uma língua, você vai estudar muito. Tudo que vale a pena na vida leva esforço. E a gente deixou de valorizar, isso deixou de ser um valor para nós, né? Uma ansiedade contínua, um forte sentimento de urgência, pressa e pouca paciência. Muito pouca paciência para tudo. Tudo é para hoje. Amanhã já não serve. Um outro valor nosso. Acúmulo de decepções, desencantamento do mundo e fragilização dos laços e compromissos. Nada, os compromissos não valem. Você assume, mas depois fala, mudei de ideia, mudei de compromisso, mudei de tudo. Enfraquecimento do equilíbrio. Confusão entre prosperidade e felicidade. Aumento da fraqueza moral e tendência à corrupção. Se eu valorizo muito a posse, se eu valorizo muito a prosperidade financeira e faço essa associação com felicidade, é aí que eu estou pondo o meu valor. É aí que eu estou. Uma sociedade que coloca tudo em cima da prosperidade financeira, fatalmente vai estar mais propícia à corrupção. E ambiguidade entre o certo e o errado. O grande desafio dos decision makers, dos CEOs, dos diretores das grandes empresas, das empreiteiras, de todas as outras, frente às práticas comuns hoje. Em alguns círculos empresariais, o poder de corromper é visto como vantagem competitiva. É muito assustador isso. Muito. Mas eu tenho bastante grana e eu corrompo. Né? Eu tenho dinheiro para comprar. Corrupção no mercado impede a concorrência leal e o preço justo. Relações pessoais e vínculos familiares são usados para ganhar contratos públicos. Nós temos casos neste país de uma pessoa que era funcionário do zoológico, comprou uma casa de 18 milhões em São Paulo, porque foi filho de um presidente. Como? Como faz essa fortuna num espaço de tempo de 12 anos, de 10 anos? Como? Como se constrói isso? Quais são os nossos valores, né? A corrupção dentro das empresas corrói a base da qual depende a sua própria existência e o seu sucesso. Quando o Joaquim dá o exemplo do Louis Armstrong, eu acho que ele falou a verdade para o filho dele, porque ele estava corrompendo a vida familiar. Ele não era
ele não tinha integridade, ele não era quem ele de fato era. Ele era uma imagem. Ele não tinha dentro dele o conceito claro da reputação. Reputação é o dito e feito. Reputação é a história. Reputação a gente não inventa, a gente não constrói a reputação, a gente vive e aí constrói uma reputação. E ética e convivência humana. A nossa convivência é um problema ético. Eu gosto de dar a alegoria do porco-espinho. O porco-espinho é o seguinte, eu solto o meu espinho e eu tenho aquele círculo em volta de mim. E eu não avanço, porque se eu avançar, eu vou machucar alguém. E do outro lado também. Então, se trata da convivência com o outro. O outro, ele tem temporalidade, é ontem, hoje, amanhã. Ele está presente numa história. E numa espacialidade, é perto ou longe. Aí entra a sustentabilidade. Que o conceito não para na minha vida. O outro é sujeito de direitos e deve ter direito à vida, tanto quanto eu tenho. E uma vida digna. Então, o sistema econômico é fator determinante de ordem ou desordem. A moral dominante do sistema econômico diz que, pelo trabalho, qualquer indivíduo pode ter riqueza, se o trabalho é justo, ético e correto. Senão, vai entrar a corrupção. E a crítica econômica diz que a reprodução da miséria econômica é estrutural. Eu não quero nem me alongar aqui, porque meu tempo é muito pouco, mas é só abrir os olhos e ver o que está em volta de nós. Assim sendo, temos que ter transformações radicais e globais nas estruturas do sistema econômico, porque se nós ficarmos perpetuando esse modelo, nós não vamos conseguir mudar. Então, nós vamos ter que buscar esse equilíbrio entre a natureza e o homem. E o homem tem que saber que ele é parte da natureza. Ele não é dono da natureza, ele não pode subjugar a natureza. Nós somos tão parte da natureza que nós vamos voltar para ela. Todos nós que estamos aqui, nós vamos voltar para a Terra. Todos. Podemos voltar com o nosso corpo inteiro e ir desmanchando e podemos virar pó e ser devolvido para a natureza. Nós viemos de lá, nós vamos voltar para lá. Então, pertencemos, temos que amar e temos que equilibrar. Então, o comportamento ético faz sentido? Por que nós falhamos? Nós falhamos por fraqueza de vontade, por adiamento injustificável, porque ignorância, a gente não sabe, orgulho, vaidade, inveja, raiva, ressentimento, vingança, tentação, ganância, mesquinharia, egocentrismo, neutralidade, não é problema meu, isso é uma das características comuns de brasileiro, e medo de perder status, privilégio, pequenos poderes, mas bem pequenos poderes. Cumplicidade nociva, quando entra o corporativismo, que eu chamo de quadrilha. Então, para ajudar na reflexão, qual é o limite da nossa responsabilidade? A nossa família, os nossos amigos, a nossa casa? Se a gente parar aí, a gente é mafioso. Não é? Nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, o nosso planeta. Até onde vai a nossa responsabilidade? E sustentabilidade, já estou acabando. Ser sustentável é ser responsável por manter a morada, o ethos. Nós não temos o direito de destruir essa morada, é a única que nós temos. Pode ser que a gente descubra um outro planeta para morar, não para nós que estamos aqui na nossa sala, talvez gerações futuras. Por enquanto é a única casa. Então, sustentabilidade é a arte de fazer negócios responsáveis num mundo interdependente. A China depende de quem está comprando o smartphone aqui. Quem compra a roupa na loja que está empregando peruano e boliviano com trabalho escravo em São Paulo, não está entendendo a interdependência. Então, responsabilidade e ética são os maiores valores do homem livre. Os maiores. E o valor, eu falei lá na frente, é o que é importante.
Então, o obstáculo mais difícil para a ética na sociedade da informação ou da comunicação, como a Irene tão bem colocou, talvez seja a disseminação de indivíduos informados, mas indiferentes, inteligentes, mas cruéis. O ético é evitar a apatia e o adormecimento dos sentidos. Obrigada.